faz alguém sair do fundo do poço e chegar ao topo? Como lidamos com as injustiças, traições e desafios da vida, sem perder a esperança? Se já enfrentou dificuldades e busca um caminho sólido para o sucesso, então este vídeo é para si. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais impactantes e transformadoras de todos os tempos. A jornada de um jovem hebreu que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas que chegou a governador da maior potência mundial da sua época, José do Egito. Com ele, iremos aprender a transformar tragédias em sucessos extraordinários. A história tem a aptidão de nos ensinar se quisermos. Podemos continuar a evoluir se aprendermos com os erros passados. É por isso que é importante buscarmos inspiração em pessoas que venceram os seus próprios desafios. As lições que elas nos ensinam podem ser aplicadas à nossa vida hoje. É por isso que no canal Dicas da Tininha descobrimos juntos histórias extraordinárias que nos inspiram a viver uma vida em pleno. Se ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora e acione o sininho para receber notificações de novos conteúdos. José nasceu em Harã por volta do século XII a.C. Ele viveu em Canaã e no Antigo Egito, a maior potência mundial da época, provavelmente durante a era dos faraós Hyksos, que reinaram entre 1720 a 1570 a.C. A menção de caravanas de comércio, ciclos de prata, carruagens e a ênfase na distinção entre hebreus e egípcios do relato desta história de 6 episódios são detalhes que colocam José no tempo da 13ª dinastia egípcia. Quem era José? José era um jovem sonhador de 17 anos. Bisneto de Abraão, ele era o mais novo de 10 irmãos e o seu pai, Jacó, amava-o mais do que os outros filhos por ser o filho do amor da sua vida, Raquel. A preferência de Jacó era visível para todos. Não só ele poupava o filho mais novo de fazer trabalhos pesados, como ele lhe ofereceu uma túnica de mangas compridas, um claro sinal de favoritismo na época. Jacó ficou conhecido como Israel, e esta história bíblica decorre nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. E lemos em Gênesis 37, 3 e 4. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. Este episódio gerou inveja e ressentimento entre os irmãos. Movidos pela raiva, planearam matá-lo, mas acabaram por vendê-lo como escravo, o que parecia ser o fim da história. Mas, na verdade, era apenas o começo de algo extraordinário. A história de José ensina-nos sobre resiliência, inteligência emocional e como transformar tragédias em trampolins para o crescimento. Vamos então desvendá-la já de seguida. Para entendermos os conflitos que se viviam nesta família, temos de recuar uma geração e perceber quem foi Jacó. Ele era o filho de Isaac, o filho da promessa de Deus a Abraão e a Sara. Poderá assistir mais tarde à história de Isaac aqui no canal. Isaac casara-se com Rebeca, da qual nasceram os gêmeos Esaú e Jacó. A lei da primogenitura da época ditava que o primogênito Esaú receberia porção dobrada da herança e passaria a liderar a família. Deus também considerava o primogênito como consagrado a ele, lembrando o livramento no Egito, no livro de Êxodo. Consagra-me todo o primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. Contudo, Esaú vendeu o direito de primogenitura ao irmão por um mero prato de lentilhas, mostrando desprezo por algo espiritual e de grande valor. Por outro lado, Jacó estava tão obcecado pelos direitos da primogenitura que enganou o próprio pai e teve de fugir de casa para a casa do tio Labão para salvar a própria vida da fúria do irmão. Foi ali, em Harã, que Jacó viveu por 20 anos e se casou e teve 10 filhos, mas não sem ter provado primeiro do seu próprio remédio. O próprio tio o enganou no salário por várias vezes e até no casamento, dando-lhe Lia por noiva em vez da sua amada Raquel. Depois, com a promessa de mais 7 anos de trabalho, Labão dá-lhe Raquel em casamento e é de Raquel que nasce José. Mas imaginem o ambiente desta família disfuncional. 2 irmãs, usadas como fantoches pelo próprio pai, foram obrigadas a competir entre si pelo marido. E numa época em que a voz da mulher não era ouvida, como é que elas competiam? A ver a que tinha mais filhos. Mas há um problema. Raquel é estéril, então engendra um esquema. Usar a sua escrava como barriga de aluguer. A irmã, por sua vez, imita
E agora a trama familiar agrava-se, com rivalidade de 2 esposas e 2 escravas. Quando finalmente Raquel consegue dar à luz José, Jacó regozija-se por ter o filho da mulher que ele ama. Mas a sua predileção e a vaidade infantil de José aumentam o ódio surdo das quesílias familiares. Acumulam-se as invejas e as disputas e, ao fim de 17 anos, os irmãos planeiam matar José. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns para os outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e agora de lançá-lo numa das cisternas e veremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. José foi enviado pelo pai para espiar os irmãos, porque ele não confiava neles, mas acabou sendo lançado num poço perto da antiga cidade de Dotã, situada a norte de Siquém e cerca de 100 quilómetros ao norte de Hebrom. Para salvar a vida do irmão, Ruben, o primogênito, planeava retirá-lo do poço e mandá-lo para casa. Mas na sua ausência, os irmãos venderam-no a uma caravana de mercadores ismaelitas e medianitas que negociavam em especiarias, perfumes, bálsamos e, sim, escravos. Imaginem o terror de José, acorrentado, traído e receoso de tudo, enquanto percorria a Via Maris, ou a Via do Mar, antes chamada do Caminho dos Filisteus. Esta era a antiga rota comercial da Idade do Bronze. Juntamente com o Caminho dos Reis, a Via Maris ligava o Egito entre a África, a Europa e a Ásia. O poder dos faraós era político, religioso, jurídico, administrativo e militar. E o Egito era a potência incontestada da época. Quando os negociantes medianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Segundo o egiptólogo professor Kenneth Kitchen, 20 ciclos de prata era o preço standard de um escravo no segundo período intermédio do antigo egípcio. O preço e a própria caravana são provas de que a história de José baseia-se em factos reais. José chega então a uma metrópole agitada, rica em comércio, pejada de deuses estranhos e de dialetos desconhecidos. Tudo é alienígena à sua volta: os cheiros, os costumes, os tratos sociais, a religião, a língua e a escravatura. Ele, o filho predileto de um agricultor abastado que nunca tinha trabalhado um único dia da sua jovem vida, vê-se exposto, quase nu, num palanque de escravos. O seu físico e dentes são apresentados como se tratasse de um animal. E no meio do leilão é vendido a um egípcio rico e influente, de semblante sério. E os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Potifar era um alto oficial de faraó que servia na própria corte real. O seu nome provavelmente significa a quem Ra deu. Ra era o deus Sol a quem os egípcios adoravam entre outros deuses. Ele era o líder da guarda real, ocupava uma posição privilegiada e exercia um cargo de alta confiança na corte de Faraó. José passa os próximos anos a trabalhar diligentemente para este homem poderoso, que rapidamente reconhece as qualificações do seu escravo, colocando-o como assessor de todos os seus bens. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sobre os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo, de porte e de rosto. Mas claro, a vida é cheia de imprevistos desagradáveis. Quando parecia que a vida de José estava a melhorar, a mulher de Potifar, habituada a ter tudo o que queria, cobiçou-o para uma relação adúltera. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher: como poderia eu cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela.
À semelhança da parábola de Lázaro e do rico, também esta mulher infiel é deixada sem nome no relato bíblico. Apenas a sua conduta imoral é anotada. O adultério era visto no Oriente Próximo como uma transgressão muito grave, a ponto de os antigos códigos legais estabelecerem a pena de morte como punição para os adultos. Mas José era um homem honrado. Ele jamais trairia a confiança do seu senhor, cedendo à luxúria daquela mulher traiçoeira. Isto também seria um pecado de prostituição espiritual contra Deus. Quando mais tarde vemos José comer à parte dos egípcios, já como governador, isto significa que ele nunca se contaminou com a idolatria egípcia, nem com a imoralidade da classe alta, mesmo tendo vindo a casar com a filha de um sacerdote. Mas uma mulher desprezada é uma inimiga mortal. Quando viu que não conseguia tê-lo, a mulher de Potifar difamou-o, acusando-o de violação. Um escravo violar a sua senhora era morte certa. Mas certo dia, ela, pegando-o pela capa, lhe disse: "Deita-te comigo." Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. "O servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu." Apesar de furioso, curiosamente, em vez de condenar José à morte, Potifar apenas o mandou prender, talvez para salvar a própria reputação. O que prova, provavelmente, que ele conhecia a natureza devassa da própria mulher. Agora, a condição de José piorara duplamente. Não só era escravo, mas tornara-se prisioneiro, um preso no corredor da morte sobre uma falsa acusação. Já imaginou como ele se deve ter sentido? Ele não tinha feito nada de errado. Primeiro, os próprios irmãos tinham-no vendido e agora uma víbora mentirosa tinham lançado na prisão dos presos políticos. A qualquer altura podia vir uma ordem de Faraó para que ele fosse executado e não havia qualquer defesa possível. Mas a bondade de Deus alcança-nos até nos infernos mais improváveis. Mais uma vez, José é elevado a uma posição de líder. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Não só o seu caráter era irrepreensível, como os seus dons eram reconhecidos por onde quer que José passava, e eles estavam bem ativos. Quando o copeiro e o padeiro do rei lhes contaram os seus sonhos, imediatamente José lhes deu a interpretação por revelação divina, que se realizou 3 dias depois, tal e qual ele tinha predito. Alguns de nós talvez recuassem diante desta situação. Não tinham sido os sonhos de José a gota d'água dos ciúmes homicidas dos seus irmãos? Quando ele sonhou que os feixes dos cereais e as estrelas, o sol e a lua se tinham curvado diante dele? Uma pessoa amargurada não teria ouvido os sonhos do copeiro e do padeiro, mas José ainda tinha um coração disposto a servir aos outros e aconselhou-os calmamente. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados, mas José lhes disse: "As interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que os conteis a mim. Será que você e eu conseguimos manter o nosso coração sensível quando somos feridos?" José tinha pedido ao copeiro que intercedesse pelo seu caso junto do próprio Faraó. Mas depois de restituído ao cargo, o copeiro simplesmente se esqueceu dele completamente e se passaram mais 2 anos. Houve seguramente noites de desespero para José, noites de lágrimas e de questionamentos. Porquê eu, Senhor? Porquê é que todos se esquecem de mim, Senhor? Quando os meus sonhos se realizarão, Senhor? Mas Deus sabia algo que José não sabia. Uma terrível fome iria alastrar-se pelo mundo conhecido da época durante 7 anos impiedosos. Milhares de pessoas e animais iriam morrer se não aparecesse alguém com capacidades de liderança e visão espiritual que evitasse a catástrofe mundial. Os hebreus também estariam entre os mortos e a linhagem do Messias seria perdida nesta fome mundial. O caso deve ter sido tão severo que as secas do Egito foram memorizadas na Estela da Fome, uma inscrição em granito na ilha de Sahel, no rio Nilo. Agora é o próprio Faraó que tem um sonho e não há interpretação possível. Lembremos que o Egito era uma nação pagã, cheia de adivinhos e de encantadores, onde as artes mágicas satânicas eram comuns.
Mas os sonhos de Faraó eram um aviso de Deus e a compreensão dos mistérios divinos só podem ser revelados por alguém que caminhe com Deus. Esse alguém era José. A sua hora tinha finalmente chegado. Passados 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas. Depois delas, subiram do rio outras vacas, feias e magras, que devoraram as 7 bonitas e gordas. E o faraó acordou. O seu espírito estava perturbado, por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele. Durante 13 anos, José tinha sido treinado na escola de Deus para se tornar o herói de milhares, um cargo de tremenda pressão e alta performance. Ao contrário de pessoas que ficam amargas e desesperançadas com as tragédias da vida, José estava pronto para a oportunidade de mudança quando ela chegou. Ele sabia que esta era a entrevista da sua vida e não a desperdiçou, mas deu glória a Deus. Para além da sua interpretação, deu também um plano de ação. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeiou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. E o faraó disse a José: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhe respondeu: Isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó. E assim foi. Deus avisou o faraó, através de José, que haveriam 7 anos de boas colheitas, seguidos de 7 anos de uma terrível fome mundial. É isto que eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destes virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, porque será muito severa. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque isto foi determinado por Deus e ele, em breve, o fará. Mas José não parou pela revelação dos sonhos apenas. Ele entregou a solução para o problema como líder nato que era. Portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim: nomeia administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem todo o mantimento desses bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do faraó para mantimento nas cidades e o armazenem. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O rei reconheceu que tinha diante de si o homem certo para o trabalho. De imediato, nomeou-o para o cargo de governador da nação e de um dia para o outro, José tornou-se o homem mais poderoso de todo o Egito a seguir ao rei. E o faraó disse a José: Eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro ao pescoço. O faraó deu a José o nome de Zaphnath-Paneia e por mulher a Zanate, filha de Potifra, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. Na vida de José aprendemos 5 poderosas lições que transformaram tragédias em sucessos extraordinários. A primeira lição é visão e propósito. José tinha sonhos grandiosos e acreditava neles. A primeira lição é que o sucesso começa com uma visão clara do futuro. Percebemos no seu diálogo com Faraó que ele não tinha perdido o alvo de vista, apesar das tragédias. Ele estava pronto para ser líder, porque ele se via como tal. Os sonhos de José ajudaram-no a permanecer no rumo. O sucesso começa com uma visão clara do futuro. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, deixe ser Deus a definir a sua visão de vida e fique firme nesse propósito. A segunda lição é resiliência nas adversidades. Imagine ser traído pela própria família, vendido como mercadoria para um país estrangeiro, onde não conhece nem a língua nem os costumes. E depois, quando as coisas começam a melhorar, é vítima de uma mulher mimada que o lança na prisão injustamente. A maioria de nós desistiria neste ponto. Se calhar até se revoltava contra Deus. Mas José não fez isso. Manter-nos a fé nos piores momentos desenvolve a resiliência e a firmeza diante das tentações e das injustiças. E, por sua vez, inspiramos confiança aos outros. José encontrou propósito mesmo nos momentos mais sombrios. E você? Como é que reage às dificuldades? A terceira lição da vida de José é usar os dons com excelência, confiando no tempo de Deus.
Não importa onde ele estivesse, ele dava sempre o seu melhor. Foi assim que ele chamou a atenção e conquistou posições cada vez mais elevadas, fosse na casa de Potifar, fosse como prisioneiro exemplar, fosse na corte de Faraó. O verdadeiro sucesso não é sorte, mas é fruto de consistência e de compromisso diário com a excelência. Esperar o processo e não desistir gera esperança, gera paciência. Desenvolver habilidades, mesmo nas situações adversas, motiva o nosso autodesenvolvimento. Que dons é que tem? Como é que os está a usar? De que forma é que está a aplicar com excelência esses dons? Você está a confiar no processo de Deus e no tempo certo dele? A quarta lição da vida de José é paciência e fé. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. José esperou 13 anos para que os seus sonhos se realizassem. Só em relação aos sonhos do copeiro e do padeiro, ele ainda teve que esperar mais 2 anos. Mas ele nunca perdeu a fé. Entender que há um plano maior ajuda-nos a encontrar sentido na dor. Se está numa estação de espera na sua vida, não desanime. Confie no processo divino e continue a fazer a última coisa que Deus lhe disse para fazer, com paciência e com fé. E por fim, a vida de José ensina-nos a última lição: perdão e liderança transformadora. Quando José finalmente teve o poder nas suas mãos e os irmãos vieram e se dobraram diante da sua autoridade, ele podia ter escolhido vingar-se. Ele tinha sofrido por 13 anos como escravo e como prisioneiro por causa da inveja dos irmãos, mas ele escolheu perdoar. Esta é uma das maiores provas do nível de maturidade necessária para se ser um grande líder. Liberar perdão toca profundamente o nosso emocional e liberta-nos da escravidão da amargura, porque guardar rancor nos prende ao passado e nos impede de crescer, nos impede de liderar, nos impede de viver a vida. Quem deseja crescer precisa de aprender a liberar perdão. Há alguém que o magoou, há alguém que o feriu, há alguém que o injustiçou. Pare agora por uns minutos e peça perdão por si e por essa pessoa e libere perdão para essa pessoa, para que Deus abençoe essa pessoa e que ela venha ao conhecimento da verdade. José nos mostra que o sucesso não é um destino, mas é uma construção de vida. Relembre estes 5 pilares do sucesso que aprendemos hoje e reflita como pode aplicá-los na sua vida. Estas 5 lições têm o poder de transformar as suas tragédias em sucessos extraordinários. E conte-me aqui nos comentários qual destas 5 lições mais tocou o seu coração. Se este vídeo foi importante para si, deixe um gosto, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de ouvir esta mensagem. Eu volto no próximo vídeo e até lá lembre-se, sinta-se amado, porque Deus o ama.